Nossa convidada de hoje é uma mãe, Michele, que tem uma filha que recebe o diagnóstico de autismo. Como lidar com isso? Quais os recursos disponíveis? Bem-vinda, Michele, boa noite. Oi, boa noite. Michele, como é que você começou a perceber? O que te chamou a atenção em relação à sua filha, que te levou a buscar, primeiramente, o pediatra para avaliar essa questão? A busca do diagnóstico, na verdade, foi todo um processo, porque a gente nunca espera, né, que um filho da gente seja atípico, e com a experiência do João Paulo, foi completamente diferente, embora ele tenha demorado a falar também, ele se comunicava muito bem, né? Ele já sabia fazer com a idade da Olivia, com menos até da idade da Olivia. Ele já falava, não falava nada, mas ele comunicava tudo. Então, eu achava diferente. E aí vinha aquela coisa do tempo de cada criança, porque cada criança tem seu tempo, e a gente sabe que não é bem assim. E aí eu sempre questionava o pediatra, falei assim, doutor, não é comparando os dois, não, mas eu tô achando que a Olivia tá demorando demais em certas coisas. E aí ele falava, não, mas está no período ainda, porque a Olivia, ela estava dentro dos marcos de desenvolvimento, mas ela estava sempre ali no final, né? Então, era para sentar com 6 meses, na semana dos 6 meses ela sentava. Era para fazer tal coisa com tal idade. Na semana que ela fazia ou no dia que ela fazia, ela alcançava esse marco. Então, assim, eu fui ficando tranquila, mas aí foi chegando quando ela estava com 8 meses, eu virei pro pediatra do nada e falei assim, doutor, acho que essa menina é autista. Só que eu não conhecia nada do autismo na época. E aí ele falou, por quê? Aí eu falei assim, porque ela não olha. Você chama, 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 e ela não olha, ela não tá nem aí para você. É diferente do João Paulo, porque na época do João Paulo, ele olhava, ele interagia, ele brincava. E a Olivia não. E aí ele falou, ele fez alguns testes lá com ela e falou assim, olha, ela ainda está dentro dos marcos de desenvolvimento, mas vamos acompanhar mais de perto. Aí eu, beleza. Passou uns 15 dias, eu fui colocar ela para dormir, ela começou a balançar para frente e para trás, batendo a cabeça na parede. E aí eu fiz um vídeo e mandei pro pediatra. Não, agora a gente vai marcar o neuro. E começou a minha luta. Pra você ter noção, naquela época, quando ela estava com 9 meses, eu marquei pelo plano de saúde, eu marquei a consulta e a consulta foi hoje. Porque quando você diz que a consulta foi hoje, isso quer dizer quantos meses? Tem um 8, plano de saúde, 8 né? meses. 8 meses. E para quem não tem plano de saúde? Quem depende do SUS? Vai mais de ano. Para as terapias é também uma fila de espera gigantesca. Se para o plano de saúde eu demorei 5 meses em fila de espera, para o SUS é ainda maior. Então, assim, para chegar ao diagnóstico, você teve todo um processo. Assim, o diagnóstico de autismo, ele é clínico, né? Isso quer dizer que não precisa de exame nenhum para que se tenha o diagnóstico de autismo, porque ele é um transtorno. Então, tem algumas características e alguns sinais alguns critérios. Tem um manual de psiquiatria dos Estados Unidos que é o que dita o CID, né? O CID é baseado nesse manual. A pessoa, o indivíduo, ele tem que cumprir muitos desses critérios. Diagnosticar uma criança é diferente de diagnosticar um adulto. E de menino para menina, tem Também, diferença de muita. manifestar? Eu pensava que Tem. isso era mito. Não, não é. Tem É. muita diferença do autismo para meninos e meninas. As meninas, geralmente, elas são mais tímidas, elas são mais contidas, é, e ela pode falar muito ou ela pode falar nada.
Tem uma questão do mutismo seletivo, que muitas meninas elas não falam. Não é que é porque não quer, é por alguma coisa psicológica. A fala é o último dos quesitos que a gente se preocupa. A minha preocupação é com relação ao desenvolvimento dela, socioemocional, de atividades de vida diária. Então, assim, depois que você tem esse diagnóstico, você tem uma série de encaminhamentos de profissionais que vão acompanhar. Eu fui nesse neurologista, ele me pediu um eletroencefalograma e um BERA, que é um exame para ver se a criança é surda ou se tem dificuldade no processamento auditivo. Comecei a estudar sobre o autismo, né? E quanto mais eu estudava, mais sinais eu via na minha filha. Aí eu voltei no médico para mostrar os exames e ele foi de um descaso total. E eu busquei outro profissional. Eu já tinha a avaliação psicológica da Olivia. A Olivia não tem noção de perigo nenhuma, ela só vai. Você tem essa situação ali, precisa de vários encaminhamentos semanais, né, vários atendimentos com outros profissionais. Se você focar no bem, querer assim o melhor para sua filha e focar nisso, você acaba comprometendo a agenda assim bastante durante o dia. Como é que consegue? Como é que você, como mãe, consegue com mais um filho, com casa, com outras atividades que a própria maternidade exige e dar conta dessa agenda da Olivia? Olha, agora minha mãe temporariamente está morando aqui comigo, né? Então, para mim tá bem mais fácil. É muito difícil. Primeiro, porque assim, eu consegui o laudo dela, o diagnóstico dela muito cedo, com 1 ano e 2 meses. Eu comecei a investigação com 8 meses. Então, eu só fui conseguir o diagnóstico com 1 ano e 2. Até eu conseguir esse diagnóstico, eu era louca, eu estava vendo coisa onde não tinha. Então, a carga emocional, ela é muito mais pesada do que a carga física. E quando o médico virou para mim, esse segundo neurologista que eu fui, virou para mim e falou assim: mãezinha, eu sinto muito te dizer, mas eu não tenho a menor dúvida de que a sua filha é autista. Eu chorei, porque foi a validação de tudo o que eu tinha passado até então. E aí começou a luta para começar as terapias. E é um processo muito difícil, porque hoje a Olivia está fazendo 3 sessões de terapia por semana. Hoje o neurologista dobrou, né? Então vai para 6 horas por semana. Ela também iniciou a creche, e aí tem todo um preparo pedagógico e psicológico para fazer para que ela não sinta uma sobrecarga, né? Apesar de que ela está sentindo, mas a gente está conseguindo controlar. Tem a questão do sono, né? Porque o sono dela é todo desregulado e eu já tentei de tudo. Não é as terapias só na clínica não funciona, a gente tem que fazer em casa também. Então, os pais, eles são coterapeutas, eles precisam continuar a estimulação em casa. E aí, ninguém me falava como fazer. Porque o que fazer, eu sabia. Eu não sabia como fazer. Então, eu comecei a estudar sobre isso para ver como fazer, para contornar as situações, conduzir uma crise. No autismo tem 2 tipos de crise. Uma que é aquela criança que chora, chora, chora sem parar, que é muito confundida com a birra. E a hora que ela fica meio depressiva, e aí ela não quer fazer nada, ela fica ali inerte. E a Olivia tem esses 2. Só que ela tem mais aonde ela fica quietinha na dela, uma crise meio depressiva. Quando a gente tem uma criança pequena, a gente quer a casa bagunçando, a gente quer barulho. E muitas das vezes parece que eu não tenho criança em casa. Existe ainda hoje um certo preconceito em relação a essa questão de ter um filho autista? Existe o explícito e existe o velado. Existe a falta de compreensão das pessoas, de olhar para a Olivia é linda, é uma princesa.
tem um olhão azul deste tamanho. As pessoas olham para a cara dela, ah, mas ela não tem cara de autista. E aí eu quero dizer que autismo não tem cara. Que é um transtorno que não tem aparência física. É diferente de uma síndrome de Down, é diferente de outras síndromes, né, físicas. E a gente é o tempo todo confrontado com isso. Mas você tem certeza? Nossa, mas ela é tão novinha. Eu acho que é muito mais falta de informação. Das pessoas saberem o que é o transtorno, conhecerem um pouco mais sobre o transtorno, saberem que cada autista é diferente. Uma menina, ela vai apresentar as características do autismo de forma diferente de um menino. Uma mulher adulta, ela vai apresentar diferente de uma criança. Então, dentro do espectro, por isso que chama espectro, dentro do espectro tem N possibilidades. A gente é posto em dúvida sempre. Se eu falo que minha filha é autista, as pessoas colocam em dúvida o diagnóstico o tempo todo. E isso é muito difícil. Porque é cansativo você ter que explicar. Da onde vem essa autismo? síndrome? É uma questão genética, é hereditário, é emocional? Qual é o fundo disso? Aonde... O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é ele é 98% genético, 86% hereditário. E tem as questões ambientais também. É intrauterino. Então, por exemplo, a Olivia, eu vou citar a Olivia porque é o caso que eu tenho mais conhecimento, né? A Olivia, ela tem a genética, a hereditariedade e as causas ambientais. O que seriam essas causas ambientais? A idade dos pais influencia em ter infecção urinária por citomegalomavírus. E eu tive. Isso é um fator de risco também. E restrição de crescimento intrauterino. Ela parou de crescer no útero. É também um fator de risco. O parto dela foi prematuro. Só que ela nasceu com peso baixo. Ela nasceu PIG, que é um pequeno para a idade gestacional. Teve muita dificuldade para mamar. Ela mamou no peito um mês só, porque ela não ganhava peso. Ela se irritava para mamar. Ela tem a pega certinha. Você tem muito leite. Por que será? Ela não aceita comando. Então, hoje ela vem, ela é muito carinhosa, ela é extremamente carinhosa, mas ela não gosta de ficar agarrada. Então, você aprende a receber o carinho da forma que a pessoa tem para dar. E a forma que ela tem para dar é essa. Então, ela se encosta na gente, ela vem e fica no meio das pernas, ela vem e dá um beliscão, que ela tá descobrindo ainda as coisas dela. Então, quanto mais cedo você descobre, maiores são as chances dela equiparar. Então, a gente tem, assim, tudo a nosso favor para que ela se desenvolva da melhor forma possível e alcance o desenvolvimento real da idade dela. Porque hoje o atraso dela é metade da idade. A expectativa médica, né, do prognóstico é que até os 5, 6 anos ela se equipare aos pares. Que são as crianças da idade dela. Eu não vou te dizer que eu crio essa expectativa porque eu sei que eu posso me frustrar. E quanto mais a gente convive com crianças autistas, mais a gente entra na realidade. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar minha filha, eu farei. Mas sem aquela pressão interna, sabe? A pressão que a gente mesmo se coloca de tenho que fazer isso para que ela alcance aquilo. Então, a mãe também precisa de um suporte, uma rede de apoio. Com certeza. Eu fui para terapia. Eu tentei levar, eu me considero uma pessoa muito forte. Mas chegou um ponto que eu não aguentei mais. E eu precisei do suporte terapêutico. Uma mensagem para as mães que possam se identificar com essa tua fala, vendo o filho não respondendo os movimentos ou aquilo esperado para a idade. O que você diria? Eu diria o seguinte: ouça o seu coração.
coração. A gente, quando a gente é mãe, a gente sabe. E mãe sempre sabe. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, não deixa ninguém te falar que você tá louca, que você tá vendo coisa. Procure especialista, porque é muito importante ser um especialista na área que seja neurologia, seja psiquiatria, porque são os dois que podem diagnosticar o autismo, né? Um pediatra companheiro, um pediatra que te ouça, vai começar pelo pediatra. E eu tive uma sorte muito grande de estar rodeada de bons profissionais. Então, o pediatra da Olivia é maravilhoso, maravilhoso. Ele me deu e me dá um suporte, sim, gigantesco. O neurologista, o segundo e o terceiro neurologistas também eu me identifiquei muito. As terapeutas não invalidavam o que eu estava sentindo. Busque conhecimento. Eu mergulhei de cabeça nesse mundo do autismo e para mim foi uma das melhores coisas, porque o conhecimento ele liberta. Quando a gente tem conhecimento, a gente não deixa ninguém passar por cima da gente. Saber os direitos do seu filho, saber os seus direitos enquanto mãe, saber o que como tratar, como fazer. Isso é muito importante e isso ninguém vai tirar de você. Não se deixe ser invalidada. Não se deixe ser posta em dúvida. Se você está sentindo que alguma coisa não está no lugar, vai atrás. Então Sim. fica aqui o nosso agradecimento por você estar aqui conosco, né, trazendo essas informações que com certeza muitas mães vão se espelhar em você. Boa noite. Tchau.